Olá, galerinha do 8º ano. Esse nosso encontro de hoje, né, é um encontro bônus, vamos dizer assim. É o nosso momento de revisão com algumas dicas importantes para a nossa V7, que tem como conteúdo o capítulo 11, né, Imperialismo Europeu. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos pontos principais desse capítulo, ok? Deixa eu ajeitar aqui a tela, melhorou. Bem, vamos lá. Primeiro a gente tem que definir, né, o que é imperialismo. Imperialismo é a dominação de um país mais forte, mais rico, mais poderoso, sobre outro país, né, outros países mais fracos, mais frágeis, política e economicamente. Então, esses países mais ricos vão dominar esses países mais fracos. Muitas vezes vão criar uma espécie de protetorado, né? O que são protetorados? São países que aparentemente são independentes, que mantêm governo próprio, mas, na verdade, eles estão ligados economicamente e politicamente a um país mais rico, mais poderoso, né? Esses governos, eles são dependentes dessas grandes potências, né? Que, na verdade, governam utilizando esses governos locais como fachada, vamos dizer assim, ok? E qual é a base do imperialismo? Por que existem países mais ricos e mais poderosos que outros, né? Outros mais fracos? Principalmente por causa da industrialização, ok? Na idade moderna, vamos dizer assim, o capitalismo se fortaleceu em algumas regiões da Europa, né? Em algumas regiões do mundo, não só da Europa, Estados Unidos, Japão também. E o que vai acontecer é que o capital acumulado, né, nessa fase comercial vai levar com que esses países invistam, né, passem a investir em industrialização. Investindo em industrialização, esses países eles vão começar a buscar novos mercados consumidores, porque eles produzem mercadoria em grande quantidade, né, industrialmente, e precisam vender também em grande quantidade. Então, eles vão começar a buscar novos mercados consumidores. Não somente novos mercados consumidores, mas também novos locais produtores de matéria-prima e de mão de obra barata. E onde eles vão encontrar isso? Eles vão encontrar isso no continente africano e no continente asiático, ok? Esses dois lugares são os dois principais locais de atuação do imperialismo europeu. E aí, como é que eles vão entrar, né, na África? Como é que eles vão entrar na Ásia? Eles vão entrar nesses territórios se utilizando das chamadas ideologias imperialistas, que são as justificativas raciais, teorias raciais que vão tentar justificar, legitimar a entrada dos países europeus no continente africano e asiático. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que teorias como o darwinismo social e a eugenia, por exemplo, o determinismo e o positivismo vão surgir. Vamos falar um pouquinho aqui sobre darwinismo social. O darwinismo social é aquela teoria que pega, né, o que o Darwin falou da evolução das espécies e levam essa teoria do Darwin para os seres humanos. E aí vão dizer que existem sociedades mais evoluídas e sociedades menos evoluídas. Obviamente, na visão deles, o máximo, o topo da evolução são os europeus. E por isso caberia aos europeus levar essa civilização aos locais que não têm, né, aos selvagens do continente africano e asiático. Então, essa era a justificativa que tentava legitimar a entrada, né, dos europeus no continente africano. Também tem a questão da eugenia, né, que vai ser ali a porta de entrada
para legitimar um racismo, né, que já existia desde os tempos coloniais, né, lá no século XVI. Mas a eugenia ela vai dizer que existem seres humanos superiores aos outros, né? O positivismo ele vai meio que falar que os europeus precisam levar a civilização para os outros lugares. E tudo isso para tentar, como eu disse, justificar a entrada no continente africano e no continente asiático. Bem, a gente não pode falar de imperialismo sem falar de Conferência de Berlim. Né? O que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim ela é basicamente uma reunião que vai acontecer em Berlim, na Alemanha, né? Que tem como objetivo organizar, né, as ações imperialistas na África e na Ásia. Na África, né, na verdade, ela fica conhecida até como Partilha da África. Ela serve para colocar regras, né, nessa, como é que eu posso dizer, nessa divisão do território africano, né? Então, os países europeus vão se reunir e vão estabelecer regras para a ocupação deles no continente africano. Obviamente que nenhuma liderança do continente africano foi chamada para essa reunião. Essa divisão, né, essas regras foram estabelecidas segundo os interesses dos próprios europeus. Mas a gente tem que lembrar que sempre onde vai ter dominação também vai ter resistência. Africanos e asiáticos não ficaram de braços cruzados, né, assistindo a essa dominação. Eles lutaram. Vou dar um exemplo do continente africano, um exemplo do continente asiático. Por exemplo, a questão Zulu, né, na África do Sul. Eles lutaram bravamente contra o exército britânico. Não conseguiram expulsar os britânicos, mas tiveram ali grande importância nessa tentativa. Na Ásia, por exemplo, a gente pode lembrar da Guerra do Ópio, né? A questão da Inglaterra querer vender, né, o ópio na China e isso ser proibido pelo Império Chinês, que não aceitava ver sua população sendo drogada, né, pelo ópio inglês, que vinha da Índia. Então teve a Guerra do Ópio. A China perde a Guerra do Ópio, né, é obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, mas é um movimento, sim, de resistência, ok? Também teve a Guerra dos Cipaios, né, a Guerra dos Cipaios na Índia, que é contra a dominação do exército britânico, né, os maus tratos, vamos dizer assim, aos soldados indianos que serviam ao exército inglês, e por aí vai. Bem, pessoal, esse foi um pouquinho aqui, né, do capítulo 11, que é o capítulo da nossa prova, ok? E pontos principais que precisam ser vistos com carinho. Mas releiam o capítulo, refaçam os exercícios, que está muito tranquilo. E são esses os pontos. Bem, pessoal, vou ficando por aqui, ok? Lembrando que imperialismo, ele tem o seu auge, né, no final do século XIX e início do século XX. E esse é o ponto principal, sem dúvida, do nosso capítulo 11, capítulo da nossa AV7. Bem, vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês e até o nosso próximo encontro, ok? Tchau, tchau!